Oi, Gêmea. Professor, tudo bem? Tudo. O que é que você tá fazendo aí dentro dessa jaula? Não é uma jaula, não, menina. Isso daqui é um metro cúbico. Eu vou usar isso daqui na escola para explicar para os meus alunos, né, o que é metro e tal. Coisa esquisita. Ah, esquisito. É o que você tem na mão, um monte de fio aí enrolado e um presente. Adivinha pra que é? Ah, sei lá, eu não faço a mínima ideia. Qual a relação entre o fio e o presente? Não tem relação nenhuma. Mas só que esse presente é pra você. Opa! E o fio é que eu quero mostrar uma coisinha pra você. Um presente pra mim? Obrigado. Foi minha mãe que mandou, ela ganhou. Mas ela tá fazendo um regiminho, então falou pra eu trazer pra você. Ah, puxa, sua mãe é muito gentil mesmo, hein? Não, é que ela falou que você deve ter uma paciência enorme pra me aguentar todo dia aqui. Ah, que é isso, imagina, imagina. Ah, e você, por que não quis ficar com esses bombons aqui, hein? Você sabe, né? Eu como muito bombom. E minha mãe falou que eu preciso controlar um pouco a minha gula. Ah, tá legal. Nesse caso, então eu vou comer... Não, agora não. Não é meu, é presente. Depois é que eu quero mostrar como eu resolvi o problema com o meu fio. Tá legal, então depois eu como esse bombom. Coloca ele aí em cima da bancada, a gente vai ver. É que meu pai quer puxar mais uma luz lá no quintal e gosta que eu participe. Sei. Daí ele pediu pra eu separar 12 metros de fio para instalar a luz no fim de semana. Tá, e aí? Daí eu tive um problema. Eu só tinha uma régua de 20 centímetros pra medir. Ah, sei, aquelas réguas de escola, né? Pequenas. Bom, e como que você fez? Eu usei a cabeça. Tá. Eu medi até chegar a 1 metro. Ah, tá. Pera um pouco. Acontece o seguinte, isso daqui tem 1 metro, tá? Eu usei para construir aquele cubo. Então você deve ter colocado 5 vezes aquela régua de 20 centímetros? Daí eu tive, com 1 metro, Tá. eu fui dobrando em metro e cheguei a uns 12 metros. Ah, legal. Boa solução essa sua, hein? Eu acho que de tanto falar com você, eu tô conseguindo achar minhas próprias soluções. Ah, que nada. Você que é um rapaz inteligente. Na realidade, o que você fez foi obter o primeiro metro, né, com esse fio. Na realidade, você obteve esse metro através de um submúltiplo que é o centímetro. E já que eu sabia que 1 metro é igual a 100 centímetros, eu coloquei a régua 5 vezes, que deu 1 metro. Nossa, você tá craque mesmo, hein? Você tô. Gostei de ver. Então vamos aproveitar que a gente já está nesse assunto de medições e deixa eu te mostrar uma coisa. Vem aqui. Bom, eu vou medir a sua altura, Jaiminho, e para isso eu vou usar a minha lousa. Legal essa sua lousa, hein? Vou colocar uma dessa lá em casa. Então, vamos fazer o seguinte. Encosta aqui nessa lousa, vai. Tá. Eu vou marcar a sua altura com esse pincel aqui. Bom, tá lá. Pronto, pode sair. Por aqui. Bom, você viu que essa ripa de madeira que eu tenho aqui tem exatamente 1 metro, né? Então vamos ver qual a sua altura. Bom, até aqui, deixa eu usar até o pincel de novo. Tá aqui. Até aqui você tem? 1 metro. 1 metro, né? E mais um pouquinho. Agora você perceba que com essa ripa eu tenho uma imprecisão muito grande, né? Por quê? Porque ela não tem subdivisões. Eu sei que você tem 1 metro e alguma coisa, 1,40, 1,50, a gente não tem muita certeza. Então, como é que a gente faz para contornar esse tipo de problema, quando a gente não tem uma precisão muito grande e necessita dessa precisão? Pega uma fita métrica. É isso, uma fita métrica. Eu tenho aqui uma trena. Já viu uma trena? Já. Como funciona? É uma espécie de fita métrica, né? Só que ela é um pouco mais prática, em função de que ela volta sozinha, tem uma mola, né? Agora, essa trena que eu tenho, ela possui unidades em centímetros e polegadas, porque alguns países usam em centímetros e outros países usam em polegadas. Você vai medir em centímetros, tá? Metros e centímetros, que seria, no caso, a escala de cima, com os números menores. Tudo bem? Então, eu vou segurar o 0 lá embaixo, você vai dizer quanto que você tem de altura, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se eu cresci. Isso, mas sem roubar, hein? Vai, quanto que tem? 1,5 metro certinho. Deixa eu ver. Certinho. Nossa, pinta mesmo, hein? Tá vendo que agora, com certeza, a gente pode falar exatamente 1,5 metro, né? Por quê? Porque essa trena tem uma precisão maior do que aquela ripa de madeira, né? Isso aí, muito bem. Então, sempre a unidade de comprimento, a noção de comprimento, está relacionada com a noção de distância, tá? Então, a maioria das vezes que você quer medir uma distância, você está pensando nesse comprimento. Para saber quantos metros de fio a gente ia precisar, meu pai mediu a distância da cozinha até o quintal, na parte coberta, onde ele quer colocar a luz. Certo, então ele mediu o comprimento, né, a distância entre esses dois lugares. Muito bom. Agora, quando você quer medir distâncias menores, você vai usar os submúltiplos do metro, né? Quais são os submúltiplos do metro? Milímetro
e centímetro? Essas são as mais usuais, né? O milímetro, centímetro. Tem o decímetro também. Mas as principais são centímetro e milímetro. Agora, explica pra mim, isso daqui é um metro. O que é um centímetro? Centímetro? Se dividir 1 metro em 100, vai sobrar 1 centímetro. Isso, né? Que vai sobrar. Cada pedacinho vai ser 1 centímetro. Vai ser 1 centímetro, né? O nome está dizendo centímetro, né? A 100ª parte do metro. E o milímetro, o que é? Eu acho que é a 1000ª parte do metro. Isso, então se eu pegar essa ripa de madeira que tem 1 metro e dividir em 1000 pedacinhos, vai sobrar cada pedacinho é 1 milímetro. Muito bem, ótimo. Bom, e quando você quer medir distâncias maiores, por exemplo, a distância de uma cidade, da nossa cidade até uma outra cidade vizinha? Através do quilômetro. Isso. Você não pode esquecer que existem outros múltiplos, que é o decâmetro, hectômetro, mas o que a gente usa mais é o quilômetro, né? O que é um quilômetro? 1000 vezes 1 metro. Isso, 1000 vezes 1 metro. O prefixo quilo, que vem no quilômetro, significa 1000. Então, sempre que usar o prefixo quilo, 1000. Então, quilômetro, 1000 metros, tá? Bom, e quando a distância for muito grande mesmo, por exemplo, daqui até uma estrela, como é que a gente faz para medir? Qual unidade? É impossível com uma fita medir daqui até lá as estrelas. Com uma fita não, mas dá para a gente usar uma unidade, né? E no caso, a unidade é chamado ano-luz. Ano-luz? É a distância que a luz caminha em 1 ano. Peraí, a gente vai dar uma olhada nisso daí num vídeo. Deixa eu subir essa lousa primeiro, tá? E a gente vai ver um vídeo que fala a respeito desse assunto. Tudo bem? Tá bom. Então vem aqui comigo. Vamos lá. Bom, Jaime, só para você ter uma noção dessa distância, a luz caminha em 1 segundo 300 mil quilômetros. É uma distância enorme, né? Quer dizer, 300 mil quilômetros em 1 segundo. Imagina a distância que a luz caminha em 1 ano. É enorme, né? Bem imensa. Bom, vamos dar uma olhada nesse documentário. O Sol, que é uma estrela, e os seus planetas são uma parte muito pequena de um conjunto de astros. Esse conjunto de astros, onde se localiza o Sistema Solar, que ocupa, por sua vez, um pequeno espaço do universo, foi batizado com o nome de Via Láctea. Os astrônomos deram a esses conjuntos de astros o nome geral de galáxias. Com a ajuda dos telescópios mais modernos, chega-se a detectar milhares de galáxias, mas sabe-se que há bilhões delas. A Via Láctea é formada por 250 bilhões de estrelas. Se pudesse ser vista de cima, pareceria uma imensa espiral, girando como um catavento em redor de seu núcleo. É possível observar a olho nu a luz de 6.000 estrelas da Via Láctea. Essas estrelas se encontram a uma distância tão grande que os astrônomos usam a velocidade da luz para medi-la. A luz percorre, em 1 ano, 9 trilhões e meio de quilômetros, aproximadamente. Essa distância impressionante foi escolhida como unidade para medir as distâncias interestelares. Um carro de corrida que faz 300 km/h de velocidade média levaria 3 milhões e 500 mil anos para percorrer essa distância. Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra encontra-se a 4 anos-luz e meio. Seu nome é Próxima Centauro. Quando nós olhamos uma estrela no céu, Sim. Aquilo é uma imagem antiga? Isso. Quando a gente olha para uma estrela que está a 20 anos-luz, por exemplo, a gente está recebendo uma luz que veio dessa estrela há 20 anos atrás. Mas isso é incrível. É um negócio meio maluco, né? Por exemplo, o Sol é um outro exemplo. O Sol emite luz aqui para a Terra, isso você sabe. E essa luz demora 8 minutos e 15 segundos para chegar aqui na Terra. Então isso significa o seguinte, se tivesse uma pessoa, uma distância que está do Sol, né, da Terra até o Sol, estivesse olhando aqui para a Terra, ela ia enxergar o que está acontecendo aqui na nossa sala, há 8 minutos atrás. Que esquisito isso. Estranho, né? Então, sempre quando você olha para o espaço, para as estrelas, você, na realidade, está olhando o passado, o que aconteceu há um tempo atrás. Nossa. Legal, né? Bom, mas vamos voltar ao nosso velho metro, tá? Bom, além de medir comprimento, a gente pode medir também áreas e volumes. E, para isso, a gente usa o metro quadrado e o metro cúbico. O metro quadrado serve para medir terrenos, não é? Isso mesmo. Meu tio tem um lá na praia, então ele foi lá medir os metros quadrados. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada nisso. Vem cá.
Bom, deixa eu pegar uma folha. Pega aquele quadrado para mim também, Jaime, por favor. Tá. Deixa eu afastar esse cubo. Acho que a tinta já secou, né? Tá aqui, do lado. Pronto, vamos aqui. Pôr a tinta de lado. Pode colocar no chão, Jaime. Isso, mais pra cá. Aí você não vai ter espaço, né? Deixa eu pôr pra trás. Pronto. Bom, você tem ideia do que é isso, Jaime? Ah, um quadrado. É um quadrado. E quanto que tem esse quadrado de aresta, de lado? Ih, eu não medi ainda. Bom, essa nossa ripa tem 1 metro. 1 metro. Então, esse nosso quadrado tem 1 metro de aresta, tá? Então tem 1 metro e como é um quadrado, outra aresta também tem 1 metro, né? Quadrado. Muito bem. Então tá aí, o que você falou, essa superfície aqui tem 1 metro quadrado, tá? Então toda vez que a gente quiser medir áreas e superfícies, a gente usa 1 metro quadrado, tá? Agora, por que é 1 metro quadrado? Porque tem 1 metro por 1 metro. 1 metro e 1 metro. Tá. Então, quando você vai medir algum terreno, como você disse do seu tio, por exemplo, mede-se em metros quadrados. Agora, vamos supor uma outra situação. Você tem aqui o seu quarto. Vamos supor que essa folhinha aqui representa o seu quarto, tá? Como é que você faz para saber qual que é a área do seu quarto? Ah, eu vejo quantos metros quadrados cabe lá dentro, vou encaixando assim. Tá, então a ideia sua é pegar esse quadrado e colocando no quarto para ver quantos cabem. Tá, a sua ideia está correta. Agora existe um método mais simples. Você faz o seguinte, você mede qual a distância de uma das paredes, tá? Você pega a fita métrica ou a trena, mede quanto que mede essa parede, mede quanto que mede essa outra parede e aí você faz a multiplicação, tá? Esse comprimento vezes esse. Aí você vai obter a área do seu quarto, ou a superfície do seu quarto em metros quadrados, tá? É mais simples, né? Você não precisa ficar vendo quantos quadrados cabem lá dentro. Agora, e se o seu quarto for diferente? Deixa eu mudar um pouco a planta do seu quarto. Vamos supor que ele tenha um formato diferente desse, que isso daí é muito simples de medir a área. Vou imaginar um quarto desse tipo aqui, ó. Tá, vamos supor que o seu quarto seja assim. Como é que você descobre a área total do seu quarto? Bom, tem a primeira... É complicado, tem aquilo que eu falei. Isso, tem aquela solução de ver quantos quadrados cabem aí dentro. Agora, como é que através da fita métrica a gente pode medir essa área total? Ih, aí complica um pouco. A gente faz o seguinte, quer ver? Nós vamos dividir esse quarto em 2 quadriláteros, tá? Então, eu divido aqui essa área. Você vai calcular primeiro quanto que vale a área de uma parte e depois finalmente somar com a outra. Você vai fazer o seguinte, você vai medir esta distância, quanto que tem essa parede, e depois multiplicar pelo resultado dessa outra parede, tá? Então aí você achou a área parcial, que seria essa área daqui. Daí finalmente você vai medir este comprimento e multiplicar por esse. Vai obter a segunda área parcial. Bom, e daí o que eu faço para achar a área total? Somos 2. É só somar as duas áreas, né? Então, somando essas duas áreas, a gente obtém a área total do seu quarto. Então, você precisa dividir para ficar mais fácil, assim? Isso. Quando você tiver uma figura muito irregular, você vai dividindo em quadriláteros. E vai somando depois as áreas totais. Tá? Muito bem. Bom, então essa ideia foi a ideia de superfície, a ideia de área. Agora a gente precisa falar a respeito da ideia de volume. E para isso, eu vou usar aquilo que você chamou de jaula, quando você entrou aqui. Bom, pode trazer aqui para cá. Isso, cuidado com a minha trena, né? Bom, qual é a diferença dessa figura geométrica em relação àquela que eu acabei de mostrar para você? Ah, é que essa tem o comprimento assim também. Na realidade essa figura é uma figura espacial, né? Ela é tridimensional, enquanto aquela outra figura é uma figura plana. Tá? Agora, como é que a gente faz para medir o espaço que ela ocupa? Como é que a gente faz para medir o volume? Bom, primeiro, esse meu cubo, ele tem 1 metro de aresta de profundidade, tem 1 metro de aresta de largura e tem 1 metro de aresta de altura. Tá? Então, se eu multiplicar 1 metro vezes 1 metro, vai dar 1 metro quadrado. Foi o que você fez com aquele quadrado no chão, né? Então você obtém a superfície. Se você multiplicar pela altura, você vai obter o volume
ou seja, esse espaço que ele ocupa, tá? Então, isso que eu tenho é 1 metro cúbico. Muito bem. Se você quiser medir o volume do seu quarto, como é que você faz? Mede pelo metro cúbico. Então, você vai ver quantos cubos desse cabem no seu quarto inteiro, não é? Agora, a outra opção é a seguinte, você mede a área do chão, como você já havia feito, como eu expliquei para você, e daí, finalmente, sabe o que você faz? Você vai medir, deixa eu afastar isso aqui daqui, você vai medir a altura do seu quarto. Como é que você vai medir a altura? Pega 1 metro, né? Pode utilizar até essa ripa, e vê quanto que tem do chão até o teto, tá? E aí você vai multiplicar por aquele valor da área, tá? Então, a área vezes essa altura, você vai obter o volume, tá? Então, metro cúbico é isso. É o espaço, é o volume ocupado por um cubo de aresta de 1 metro, tá? Agora, tem uma outra unidade que se usa muito, que é o litro. Já ouviu falar, né, no litro? Já. Lógico. Então, o tanque de gasolina tem 40 litros, assim por diante, né? Quantos litros cabem aqui dentro? Deixa eu ver. É grande, né? Não faço Tá nem vendo que ideia. cabe um monte de Jaime aí dentro, né? Oh. Então, são 1000 litros. Que nem a caixa d'água lá de casa. Ah, então a caixa d'água da sua casa tem 1 metro cúbico ou 1000 litros, tá? Guarda esse número que é muito importante, tá bom? Bom, então o que nós acabamos de ver agora foi a ideia, a noção de comprimento, tá? E essa é uma das 3 grandezas fundamentais que a gente usa no dia a dia. 3 grandezas? E todas bem simples. Comprimento, massa e tempo. E a gente usa bastante, todas elas, né? Nós usamos daí direto. Aliás, é importante utilizarmos um padrão, até para que as pessoas entendam direito, né? Como assim? Deixa eu dar um exemplo melhor. Por exemplo, vamos supor que eu vá pescar, tá? Fui pescar, chego e falo assim para você, Jaime, eu peguei um peixe enorme, tá? O que é um peixe enorme para você? É um tubarão desse tamanho, assim. Tá, só que aí fica meio confuso, chegar para você com um peixe desse tamanho não vai ser tão enorme, Vai ser pequenininho. Então, esse tipo de conversação que a gente mantém em termos de comprimento e área, fica muito impreciso se a gente começar a falar grande, pequeno, alto, baixo. Então, nós usamos os padrões. Então, se eu chegasse aqui e falasse para você, Jaime, eu fui pescar e consegui pegar um peixe de meio metro. Bom, aí não tem confusão. Você sabe que é metade disso, tá? Então, perceba que é necessário essa colocação de padrões para nós termos uma ideia a respeito do que a gente está falando, não é? Vou te dar outro exemplo. Você já viu um pinguim? Eu já vi um monte na televisão, no meio daquele gelo todo. Isso. Agora imagine trazer um pinguim para cá. E ele ia morrer frito. Pois é, então, veja só, como essa ideia fica muito imprecisa. O que é muito quente para ele, para nós é uma temperatura boa, uma temperatura amena até, né? Agora, para deixar essa ideia bem precisa mesmo, bem objetiva, a gente usa o conceito numérico de temperatura. Então, se eu falo para você 23 graus Celsius, 0 graus Celsius, não deixa nenhuma margem de dúvida, né? Então, por isso que é bom a gente se utilizar bem de sistemas de medida. Bom, em termos de sistema, tem um principal, que é o chamado Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como MKS, que em inglês significa metro, quilograma, segundo. Bom, o metro a gente já viu, né? Vamos ver agora o quilograma, tá? Vem aqui comigo. Bom, já me tira aquela fruteira para mim, por favor? Professor, eu acho que agora eu estou começando a entender. Massa é uma coisa e peso é outra, né? Isso aí. Bom, pega aquele cilindro lá que eu já vou explicar para você o que é. Aquilo lá é um dinamômetro. Eu quero mostrar para você 2 sistemas para medir massa, tá? Bom, esse daqui é um sistema bem conhecido. Aliás, você já deve ter visto muitas balanças, não? Então, essa daqui é uma balança de pratos. Como é que ela funciona? Ela funciona por comparação. Então, vamos supor o seguinte, que você queira medir a massa de um determinado objeto. Deixa eu levantar essa balança. Você queira medir a massa de um determinado objeto, tá? O que você vai fazendo? Você vai adicionando os chamados massores, que você conhece o valor.
até que ela entre em equilíbrio. No caso, eu já coloquei um maçor de 100 gramas, agora eu vou colocar outro maçor de 100 gramas. Pronto, entrou em equilíbrio. Então, conclusão, eu sei que do outro lado, no outro prato, Tem 200 gramas. tem 200 gramas. Muito bem. Então, esse tipo de balança é uma balança por comparação, tá? Agora, o que eu tenho aqui, esse cilindro, é o chamado dinamômetro. Agora, o que é um dinamômetro? Na realidade, é um aparelho bem simples. Você tem uma mola aí dentro, tá? E essa mola está presa a esse gancho aqui de baixo. Eu vou colocar um objeto e essa mola, obviamente, vai ficar esticada, tá? Vai se alongar. Você percebe que à medida que essa mola estica, existe uma arruela que marca nessa tabela o valor da massa, tá? Então tá aí. Tá medindo quanto? 200. 200 gramas, né? No fundo, esse dispositivo, ele não mede a massa, ele está medindo a força-peso do objeto, o peso com que esse objeto está sendo puxado para baixo. Então, existe uma diferença entre esse dispositivo chamado dinamômetro e esse dispositivo aqui, que é a balança de pratos. Enquanto que o dinamômetro mede o peso, a balança de pratos faz uma comparação. Bom, imagina que a gente vá para a Lua. Lá na Lua, o peso é bem menor que na Terra, 6 vezes menor, tá? 6 vezes? 6 vezes menor. Bom, esse dispositivo chamado dinamômetro ia marcar um valor 6 vezes menor. Então, se eu fosse para a Lua, meu peso seria 6 vezes menor? É isso aí. O seu peso seria 6 vezes menor, mas a sua massa continuaria a mesma. Então, esse dispositivo, que a gente chama de dinamômetro, não marcaria o valor correto da massa, porque o peso lá é menor. Agora, em compensação, essa balança de pratos que utiliza a comparação marcaria a massa correta, tá? Bom, falando em peso aqui na Terra, lá na Lua, eu tenho um documentário a respeito disso. Vem dar uma olhada. Pega o banquinho aí. Muita gente confunde massa com peso. Para evitar essa confusão, basta se lembrar de que o peso de um corpo pode variar, mas não a sua massa. O peso está relacionado com a força de gravidade. Depende da distância do corpo ao centro da Terra. Se você viajasse do Polo Norte ao Equador, sua distância ao centro da Terra aumentaria 20 quilômetros. Por causa desse aumento, o seu peso, medido numa balança de molas, diminuiria mais ou menos meio quilo. Essa força de atração exercida pela Terra, na realidade, também é exercida por todos os corpos do universo. É maior ou menor conforme a quantidade de massa dos corpos. A massa da Lua, por exemplo, é 81 vezes menor do que a massa da Terra. Por isso, o peso de um objeto na Lua é cerca de 6 vezes menor que seu peso correspondente na Terra. Quando vemos as primeiras imagens do homem na Lua, percebemos que ele se locomove com muita facilidade. Seus músculos, adaptados à gravidade maior terrestre, têm mais impulsão, porque deslocam um peso 6 vezes menor. São muito legais essas imagens da Lua, né? Eu também acho, eu gosto muito dessas imagens. Agora, voltando àquele nosso assunto, nós já vimos medidas de comprimento, tá? De massa, que é o quilograma, e falta ver agora tempo. Tem. Por falar nisso, faz muito tempo que você não toma um suco? Ou se faz um tempão. Então, pera um pouco que eu vou pegar. Faz mais de meia hora que eu não tomo um suco. Pera aí. Então, 2 copos, eu vou tomar também um suco. E deixa eu pegar aqui o suco de laranja. Bom, você sabe que a Terra faz basicamente 2 movimentos, né? Tem muitos outros movimentos, mas basicamente 2 movimentos. Quais são esses movimentos? Rotação e translação. Muito bem. O que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz sobre o seu eixo. Isso. E o que é o movimento de translação? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Menina, você tá craque mesmo, hein? Tô gostando de ver. Tô estudando, né? Então é isso. Quando a Terra dá uma volta sobre o seu eixo, nós temos um dia, tá? Então a Terra demora um dia para dar uma volta sobre o seu eixo. Agora, quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, são quantos dias? São 365 dias, que representa quanto? Um ano. Ótimo. Deixa eu mostrar uma animação para você que ilustra esses movimentos, né? Bom, esse daí é um movimento de rotação na Terra, é a volta sobre o seu próprio eixo, né? Dura um dia. Bom, agora esse daí é um movimento de translação. É um movimento que a Terra faz ao redor do Sol.
Mas por que o dia tem justamente 24 horas? Bom, porque o número 24, ele é divisível por vários outros números, no caso 2, 3, 4, 6 e 12. Isso facilita o sistema de medição de tempo, né? Então poderia ser qualquer número? Claro, só que aí dá muita confusão, né? Ô, sim. Então, por exemplo, no meu caso, eu divido direitinho o meu tempo para não ficar desperdiçando por aí, né, o tempo. E por falar em desperdício de tempo, deixa eu mostrar um instrumento de medir tempo. Vem cá. Já me tira aquele fio da bancada para mim, por favor? Deixa eu colocar o suco. Você já ouviu falar em pêndulo simples? É, eu já ouvi falar, assim. Então, é uma massa presa a um fio. E essa massa presa ao fio fica oscilando. Parece um sistema bem simples, né? Como o nome diz, né? Pêndulo simples. Agora, o primeiro cientista a perceber as propriedades do pêndulo simples foi um cientista chamado Galileu Galilei. Já ouviu falar nele? Já ouvi falar, assim. Então, ele descobriu o seguinte, ele estava numa missa e percebeu que o lustre da catedral oscilava sempre no mesmo tempo. Quer dizer, o tempo que ele demorava para ir e voltar sempre era o mesmo. A isso a gente chama de período. Então, o período do lustre sempre era o mesmo. E ele, estudando com mais detalhes, percebeu que esse período só dependia do local onde ele fazia a experiência, tá? da gravidade, da aceleração da gravidade do local, e dependia do comprimento do fio. Só isso. Bom, nesse caso, deixa eu exemplificar aqui para você. Quando eu solto esse pêndulo, ele vai oscilar numa determinada amplitude e o tempo que ele demora para ir e voltar sempre é o mesmo, ou seja, o período sempre é o mesmo. Se eu modificar o comprimento desse fio, né, eu modificar o comprimento do pêndulo, o período vai ser modificado também. Agora, o que você acha, hein? Se eu diminuir o comprimento do fio, o período aumenta ou diminui? Eu acho que vai ser mais baixo. Então, vai diminuir. Vai. Então, ele vai mais rápido. Vai. Olha lá. É. Então, tá, ele vai realmente mais rápido. Se você pega um fio de comprimento menor, ele oscila num período menor. Quanto menor, mais rápido vai ser. Quanto menor o comprimento do fio, menor o período e ele oscila numa frequência maior. Tá? Bom, através desse princípio que ele criou o primeiro instrumento para utilização na medicina. Ele percebeu que o tempo de ida e volta não dependia da amplitude, então ele media a pulsação dos pacientes dele através desse instrumento. Quer dizer, foi uma primeira adaptação para a medida de pulsação, né? Bom, então deu para a gente ver, deu para dar uma passada geral em termos de medida de comprimento, medida de massa e medida de tempo, tá? Vamos ver se você entendeu direitinho respondendo um teste para mim. Vamos lá. Vem cá. Quantos litros correspondem a 1 metro cúbico? Mil litros. Professor, foi muito boa a nossa conversa, mas meu tempo acabou. Eu tenho que ir embora. Tchau. Tchau. Já não esqueça do fio, hein? Ah, é mesmo? Senão seu pai vai dar uma maior bronca, né? Ô, professor, eu só queria te pedir uma coisinha. Sim. Você experimenta o bombom. E se minha mãe perguntar, você confirma que eu lhe dei o presente, tá? Tá legal, não tem Tchau. problema. Tchau. Até mais. Tinha esquecido desse bombom aqui já. Um bombom só? Pô, esse menino só me apronta, viu?